No princípio, Deus criou o céu e a terra. Criou Adão e Eva, colocando-os num paraíso perfeito, o Jardim do Éden. Lá, viviam em perfeita harmonia com Deus. Mas desobedeceram a uma ordem direta de Deus, e o pecado entrou no mundo. A desobediência de Adão e Eva teve consequências terríveis. Eles foram expulsos do Jardim do Éden, e a relação deles com Deus foi quebrada. O pecado trouxe sofrimento, dor e morte ao mundo. A partir daí, a humanidade carregaria o peso da desobediência. A história de Caim e Abel, os primeiros filhos de Adão e Eva, ilustra essa dura realidade. A história dos dois irmãos mostra como o pecado pode se manifestar de maneiras terríveis, mesmo dentro de uma família. É um conto atemporal sobre ciúme, raiva e as consequências devastadoras do pecado. Expulsos do paraíso, Adão e Eva enfrentaram a dura realidade de um mundo amaldiçoado pelo pecado. Eles tiveram que trabalhar duro para sobreviver, enfrentando dificuldades e desafios, igualzinho a gente quando busca aquele trabalho digno. Nesse contexto, nasceram seus primeiros filhos, Caim e Abel. Caim, o primogênito, tornou-se agricultor, enquanto Abel, o irmão mais novo, escolheu ser pastor de ovelhas. A Bíblia descreve Caim como alguém que trabalhava a terra, cultivando o solo para produzir alimentos, um verdadeiro João de Barro. Abel, por sua vez, cuidava das ovelhas, pastoreando-as e utilizando sua lã. Apesar de diferentes, ambos os irmãos tinham a responsabilidade de honrar a Deus com suas vidas e trabalho. E foi através de suas ofertas que essa responsabilidade foi posta à prova. Caim e Abel cresceram aprendendo sobre Deus com seus pais. Eles aprenderam sobre a importância de reconhecer a Deus como provedor e criador. Uma forma de expressar essa gratidão era através de ofertas. Um dia, Caim e Abel trouxeram ofertas a Deus. Caim, o agricultor, ofereceu os frutos da terra. Abel, o pastor, ofereceu o primogênito de seu rebanho, um cordeiro sem defeitos. Deus, porém, olhou com agrado para Abel e sua oferta, mas não se agradou de Caim e sua oferta, porque a oferta de um irmão foi aceita e a do outro não. A Bíblia não diz que a ocupação de Caim era o problema, mas sim a atitude do seu coração. A oferta de Abel era um ato de fé e obediência, enquanto a oferta de Caim parece ter sido feita por obrigação, sem sinceridade. A rejeição de sua oferta despertou o pior em Caim. Ele não conseguia entender por que sua oferta não foi aceita, enquanto a de seu irmão Abel foi. O ciúme e a inveja tomaram conta do seu coração, e ele se voltou contra o próprio irmão. A cada dia, esses sentimentos cresciam mais e mais, corroendo sua alma. Deus, em sua infinita misericórdia, viu a fúria crescendo no coração de Caim e o advertiu: por que você está com raiva? Por que seu rosto está abatido? Se você fizer o que é certo, será aceito. Mas se não fizer o que é certo, o pecado estará à sua porta, pronto para dominá-lo. Você deve dominá-lo. Deus estava tentando mostrar a Caim que ele tinha o poder de escolher o caminho certo. Ele podia dominar o pecado, mas precisava tomar a decisão correta. Deus estava dando a Caim a chance de se arrepender, de dominar o mal que estava crescendo dentro dele, como quem oferece um copo d'água no deserto. Era uma oportunidade de redenção. Infelizmente, Caim ignorou o aviso de Deus. Ele não quis ouvir, não quis mudar. Ele se deixou levar pelo ciúme e pela raiva, caminhando em direção a um ato terrível. Cada passo que dava o afastava mais da redenção. A história de Caim nos mostra como o pecado, mesmo em seus estágios iniciais, pode ter consequências devastadoras. Um pequeno sentimento negativo pode crescer e se transformar em algo monstruoso. Ignorar os avisos de Deus e se entregar aos sentimentos negativos só leva à destruição. As escolhas que fazemos têm um impacto profundo em nossas vidas e nas vidas daqueles ao nosso redor.
É como dar ouvidos àquela fofoquinha no grupo da família. Pequenas ações e palavras podem ter grandes consequências. O primeiro crime. A tragédia de Caim e Abel. Cego pela fúria e pelo ciúme, Caim atraiu Abel para um campo. Lá, longe dos olhos de seus pais, ele atacou o próprio irmão. A Bíblia descreve esse ato terrível com poucas palavras, mas a mensagem é clara. Caim matou Abel. O primeiro assassinato da história da humanidade havia acontecido, e o sangue de Abel clamava da terra. A morte de Abel foi uma tragédia, não apenas para Abel, mas para toda a humanidade. O primeiro ato de violência humana demonstrava a que ponto o pecado podia levar. A partir daquele dia, a sombra do assassinato pairava sobre a humanidade, um lembrete constante do poder destrutivo do pecado, como uma mancha de café na camisa branca. Onde está seu irmão? Deus confronta Caim. Deus, em sua onisciência, sabia o que tinha acontecido. Ele procurou Caim, não para condená-lo, mas para lhe dar a chance de confessar seu pecado. Onde está Abel, seu irmão? Perguntou Deus. Caim, em sua arrogância, respondeu: Não sei. Por acaso sou responsável por meu irmão? A resposta de Caim demonstra sua falta de remorso. Ele não só negou o crime, mas também se recusou a assumir qualquer responsabilidade pelo bem-estar de seu irmão. Mas Deus já sabia a verdade. A maldição de Caim, um fardo pesado e um destino cruel. Esta é uma história antiga, mas suas lições são eternas. Deus confrontou Caim com a verdade sobre seu crime, revelando a gravidade de seu ato. O que você fez? Disse o Senhor com uma voz que ecoava pela terra. Ouço a voz do sangue do seu irmão, clamando a mim da terra. O sangue inocente derramado não pode ser ignorado. Agora você está amaldiçoado, banido da terra que se abriu para receber o sangue do seu irmão da sua mão. A terra que antes era sua aliada, agora se tornaria sua inimiga. A partir daquele dia, Caim carregaria o peso de seu pecado, um fardo que nunca poderia ser aliviado. Ele seria amaldiçoado, forçado a vagar pela terra, incapaz de plantar e colher. A terra se recusaria a dar-lhe sustento. Caim temeu por sua vida, e Deus, em sua misericórdia, marcou Caim para que ninguém o matasse. A marca era um sinal de proteção divina. Caim então partiu para a terra de Nod, a leste do Éden, carregando consigo a marca de seu pecado e a lembrança constante de sua transgressão. A maldição de Caim serve como um lembrete atemporal das consequências do pecado. É uma lição que atravessa gerações. É um aviso de que nossas ações têm consequências, tanto para nós mesmos quanto para aqueles ao nosso redor. Cada escolha que fazemos pode afetar a vida de muitos. O que podemos aprender com Caim e Abel? A história de Caim e Abel, apesar de trágica, oferece lições valiosas para todos nós. Ela é mais do que apenas um conto antigo. É uma reflexão profunda sobre a condição humana. É um espelho que reflete a natureza humana, com suas falhas e potencial para o mal. Através dessa história, podemos ver como emoções negativas podem nos consumir se não forem controladas. Primeiramente, a história nos ensina sobre o perigo do ciúme e da inveja. Esses sentimentos, quando não controlados, podem se transformar em raiva e violência, levando a consequências devastadoras. A história de Caim e Abel nos mostra como essas emoções podem destruir vidas. Em segundo lugar, aprendemos sobre a importância do arrependimento e da obediência a Deus. A história nos lembra que sempre temos a oportunidade de mudar nosso caminho. Caim teve a chance de se arrepender de seus maus pensamentos, mas escolheu ignorar o aviso de Deus, o que o levou a cometer um ato terrível. Isso nos mostra a importância de ouvir e refletir sobre nossos atos. Por fim, a história de Caim e Abel nos lembra da importância do amor fraternal.
O amor entre irmãos é um dos laços mais fortes que podemos ter. Deus nos criou para viver em comunidade, amando e cuidando uns dos outros. A história nos incentiva a valorizar e nutrir esses relacionamentos. O assassinato de Abel é um lembrete brutal do que acontece quando permitimos que o ódio e a violência dominem nossos corações. Devemos sempre buscar o caminho do amor e da paz. O que achou da história de hoje? Deixe sua reflexão nos comentários, curta, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Até o próximo vídeo.